Muita gente tem dificuldade de identificar o não de Deus. Isso acontece por dois motivos. Fica comigo até o final que eu vou te ajudar a identificar o que acontece quando Deus diz não. E aí, pessoal, meu nome é Camila, eu faço parte do Multiform Movement e hoje eu queria falar sobre o não de Deus. Mas eu não queria falar sobre quando Deus fala não pra gente, mas eu queria falar sobre nós, sobre como a gente identificar quando Deus fala não, como Deus fala não e por que Deus fala não. O porquê nós já falamos durante a semana, que é para o nosso próprio bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e até os nãos de Deus são para a nossa prosperidade. Quando Deus diz não, é para o nosso próprio bem. Disso a gente já aprendeu. Agora eu vou te falar o porquê que a gente não consegue identificar o não de Deus. E existem dois motivos para isso. O primeiro é a ignorância espiritual. Isso quer dizer o quê? Ignorância é quando você não tem uma informação, quando você não sabe. Então, quando você começa na caminhada cristã, quando você está muito empolgado em algo que você está vivendo, você entra em um estado de ignorância espiritual. Por quê? Porque você não conhece, você não tem as informações necessárias para identificar aquele não de Deus. Mas isso dura até um certo tempo, porque conforme você vai caminhando na sua jornada cristã, conforme você vai adquirindo conhecimentos de Deus, você passa de ignorância para autoenganação. Isso acontece quando você permanece no erro de não identificar qual é o não de Deus. A autoenganação é quando você já tem bagagem suficiente para identificar os não de Deus. Você sabe que Deus está falando que não é pra você, mas você permanece batendo naquela mesma tecla, querendo e insistindo aquilo que Deus já falou que não é. E isso é autoenganação. Então a gente tem dois motivos: a ignorância, que é quando você não tem conhecimento, e a autoenganação, que é quando você já tem o conhecimento, mas insiste no erro. E aí você deve estar se perguntando, beleza, mas como eu resolvo isso? E aí a gente vai no terceiro ponto, que é como identificar o não de Deus. A gente identifica o não de Deus através de dois métodos. O primeiro é um método natural e o segundo é o método espiritual. O método natural é quando as coisas simplesmente não dão certo. Por exemplo, você está em um relacionamento e aí esse relacionamento começa a dar errado, começam a haver brigas desnecessárias, começam a ter coisas que não era para acontecer dentro de um relacionamento cristão. E você insiste naquele erro sabendo que Deus já te falou que não. As coisas começam a dar errado. Ou então quando você está às vezes em um emprego que você não está feliz, o seu coração está trancado. E você fica lá naquele emprego sabendo que não é pra você. E até mesmo acontece quando você congrega em algum lugar que você não se sente bem. Isso impacta diretamente na nossa vida espiritual, porque quando você congrega em um lugar no qual você não está feliz, a sua constância com Deus tende a cair. Quando as coisas começam a dar muito errado na nossa vida, começa a acender aquele sinal de pisca-alerta no carro. E isso pode ser um sinal do não de Deus. Esse é o método natural, quando as coisas começam a dar errado. O método espiritual é quando Deus fala diretamente com você. Isso pode ser através de uma palavra, isso pode ser através de um louvor, isso pode ser através das escrituras, ou então isso pode ser através até do próprio Deus falando com você, usando uma pessoa, usando a própria voz dele, usando alguma situação. E aí, esse ponto é extremamente importante, porque para Deus falar com você, você precisa estar sensível à voz dele. Não adianta você querer ouvir a voz de Deus, sendo que existem muitos barulhos na sua volta, porque você não vai identificar o não dele. E por que a gente falou sobre a autoenganação e sobre a ignorância espiritual? Por quê? Porque quando tem muito barulho em volta de você, quando as suas emoções estão ultrapassando a sua intimidade com Deus, quando os seus desejos estão ultrapassando a sua intimidade com Deus, quando a sua constância com Deus já não está tão ativa, aí o barulho é muito maior do que a voz de Deus. E Deus muitas vezes está falando para você através de coisas, através de situações, através da Bíblia, através dos louvores, só que como esse barulho está abafando a voz de Deus, você não consegue identificar. E aí nós entramos no quê? Na autoenganação, porque nós começamos a aceitar mais as nossas vontades do que o não de Deus. Então, para você identificar o não de Deus, você primeiro precisa ser constante em Jesus. Você tem que deixar os barulhos de lado e começar a escutar a voz daquele que realmente entende do que é melhor para você. E se você está pensando assim, mas eu não tenho intimidade com Deus o suficiente, então você precisa quebrar a primeira barreira, que é a ignorância espiritual. Para você quebrar isso, você precisa ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, ir mais aos cultos, ouvir mais hinos, se consagrar mais, fazer coisas que vão te acrescentar espiritualmente para que você saia da ignorância e que você vença a autoenganação.
Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se isso falou com você, não deixe de compartilhar com alguém. Talvez através dessa palavra você pode mudar a vida de alguma pessoa. E não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais. Lá nós postamos conteúdo semanalmente a fim de que você vença em constância espiritual. Vamos ser juntos constantes em Jesus. Bem-vindo ao Multiforme.